Michele, fiz minhas facetas de resina, mas me disseram que se eu comer molho de tomate já era. E o açaí, então, tem que fugir. Então, vamos desmistificar aí essa questão. Então, as facetas de resina, quando bem realizadas e bem polidas, tá, gente? Por que eu tô falando isso? Porque a gente tem que usar as resinas adequadas. A gente tem uma resina para cada tipo de camada. Então, a última resina da última camada, que vai fechar o sanduíche e selar, ela precisa ter o quê? Extrema lisura, tá muito bem polimerizada, então o dentista precisa ter bons equipamentos para polimerização dessa resina, tá? E usar uma resina extremamente de qualidade. Então, assim, desconfiem quando as coisas forem extremamente baratas, porque às vezes o barato sai caro em relação a isso. Não falando que as facetas de resina são caras, porque comparado a uma porcelana, elas são infinitamente mais baratas. Então tem até aquele mito que, não, faceta de resina é só para famosos, porque o pessoal acha que é muito caro. Não, a faceta de resina é super acessível, mas tem aquelas situações de que às vezes as pessoas fazem uma boca inteira com o preço de uma restauração convencional, né? Então aquilo ali não é uma questão muito confiável, tá? Então, voltando lá sobre a questão da nossa resina, ela tem que ter as propriedades o quê? De muita lisura e ter, digamos assim, os poros dela muito fechados, tá? E isso a gente consegue através de duas situações. Uma polimerização, que é aquela luzinha azul, sabe aquela luzinha azul? Então, cada aparelho daquele tem um tipo de potência. Então, ele precisa ter um aparelho, o dentista precisa ter um aparelho potente, tá? Para a gente conseguir selar e polimerizar totalmente. E depois dar um bom polimento. Que esse polimento faz o quê? Ele veda, né? Esse polimento, ele fecha os poros dessa resina e faz um vedamento. Com isso, o que acontece? A gente, por mais que a gente coma alguma coisa pigmentada, aquilo não entra na resina, porque a resina não está porosa. Você entende essa situação? Os meus pacientes aqui do consultório, a gente faz totalmente à risca todo esse processo, passo a passo, o dente fica lisinho, e uma das coisas que eles mais adoram é falar quando termina, é passar a língua no dente, sabe aquela, passei a língua no dente, o dente tá gostosinho, sabe aquela sensação? Mais ou menos isso, tá? Que você tem que sentir. E tem que também o fio dental tá passando sem tá enganchando em nada, sem tá com nenhum processo ali de estar prendendo, né? Então tudo isso é o processo da faceta de resina feita de forma adequada. Inclusive não pode também ficar com excesso lá em cima na gengiva, porque isso vai provocar o quê? Inflamação gengival, né? Vai dar mau cheiro, mau gosto na sua boca, você pode acabar inclusive a longo prazo perdendo um dente por conta desse tipo de infecção que a gente chama de doença periodontal, então tem que prestar muita atenção. Tá? E daí, agora passar uma dica muito legal para vocês, tá? Que os meus pacientes, além de a gente ter todo esse cuidado, eu indico 2 tipos de pasta de dente, já vou falar por quê para você, tá? Eu indico a pasta de dente da Colgate, a Luminous White, tá? Porém, tem uma pegadinha aqui, não é toda a Luminous White que a gente pode estar fazendo uso, tá? Só tem 2 Luminous White que a gente pode usar para esse fim. Porque o que a gente precisa? Como o dente está muito polido, a gente precisa com que a pasta de dente não tenha uma abrasividade muito alta. Isso é muito importante, tá? Inclusive para o nosso dente, né? Por mais que você não tenha resina nos dentes, até se tiver porcelana nos dentes, essa dica é valiosa, tá, gente? Então, assim, o que é bacana nessas aqui que eu tô mostrando? Que é a Luminous White Glow e a Luminous White Café Lover, tá? Coffee Lover, no caso. É que elas, como princípio ativo para clareamento, elas usam o peróxido de hidrogênio. O que é o peróxido de hidrogênio? É a mesma composição do gel clareador de dentes, tá? Só que a Coffee Lover, ela tem 1% de peróxido de hidrogênio, tá? E a Glow, ela tem 3% de peróxido de hidrogênio, então ela é mais forte. Meus pacientes pós-faceta, eu sempre indico tá usando essa pasta, porque a abrasividade dela é muito baixa
e ela remove essas manchas não pela abrasividade. Igual, por exemplo, as pastas de carvão ativado ou pastas com muita sílica, tá? Aquelas outras pastas, elas têm uma remoção de pigmentação mecânica, não química, diferente dessa. Essa aqui, digamos assim, para quem até não conhece o peróxido de hidrogênio, gente, é água oxigenada. Só que é uma água oxigenada que consegue ter uma ação mais efetiva ali nas manchas da boca, tá? Digamos assim, é um Vanish da boca, mas pelo amor de Deus, gente, não vamos passar Vanish na boca, eu só comprar a Colgate White Glow, tá? Até não é indicado passar Vanish na boca, por favor. Uma vez eu fui fazer essa brincadeira com uma paciente, ela achou que podia passar Vanish na boca, tá? Vamos deixar bem claro aqui, ó, né? Já vamos, tá? Vamos deixar um negócio sério. Então, dica feita. Então, Luminous White, 3%. Coffee Lover, 1% de peróxido de hidrogênio, tá? Essa aqui é dica de ouro, gente, até para fazer a manutenção, às vezes até de clareamento. Se você fez o seu clareamento dental e quer manter aquela cor bem bonita, pode usar essa pasta também. Geralmente, elas não são encontradas em supermercado, é mais em farmácia, mas é super fácil de encontrar, tá? Então, fujam das pastas que vão fazer essa remoção dos pigmentos de forma mecânica, ou seja, por abrasão, tá? Vão mais para a questão química, certo? Então, se tem alguma dúvida que eu possa lhe ajudar, manda mensagem aqui embaixo que eu vou responder todo mundo, tá? Grande abraço, tchau, tchau!